O NBC em Nova York, apenas John Brimes pela manhã. São 9 horas da manhã. NBC Radio News em ponto, Robert Goralski informa. Tropas de elite sul-vietnamitas entraram na cidade de Quang Tri. Mais cedo, eles haviam retomado 2 cidades distritais próximas, as primeiras a serem reocupadas na contraofensiva de Saigon. Quantos homens que me ouviram esta noite já serviram a sua nação em outras guerras? Quantos não estão aqui para ouvir? A guerra no Vietnã não é como essas outras guerras. No entanto, no fim das contas, a guerra é sempre a mesma. São jovens morrendo no auge de sua força. É tentar matar um homem que você nem conhece o suficiente para odiar. Portanto, conhecer a guerra é saber que ainda existe loucura neste mundo. Eu desembarquei no dia 6 de junho, dia D de 1970. Eles vieram de avião pela companhia aérea Flying Tiger. Sobrevoamos a base Thompsonote por um tempo porque estava sendo bombardeada com morteiros. E quando finalmente pousamos, eu cheguei até a porta da aeronave. Aquele ar quente e úmido do Vietnã do Sul nos atingiu. E primeiro foi o calor, a umidade e o cheiro que simplesmente te atingiram em cheio. Tinha cheiro de combustível de avião, fezes queimando e simplesmente tudo. E então, quando desembarcamos, muitos dos soldados americanos estavam lá dizendo que estavam quase indo embora. Eles voltavam para casa e diziam que todos nós retornaríamos em sacos mortuários. Esse era o tipo de humor doentio deles que nós aprendemos a repetir com o passar do tempo. Mas foi um choque de verdade estar lá. O que eu estou fazendo aqui? É meio incomum porque você está vindo de um ambiente civil. Você percebe que em poucos meses saiu da faculdade e agora está em um país estrangeiro a cerca de 1.600 quilômetros de casa. Você começa a se adaptar à temperatura. Você começa a aprender, como eles vão te dizer, a ouvir os caras lá fora porque eles têm experiência e você é um novato e não sabe o que está acontecendo. E você meio que absorve, se for realmente esperto, você aproveita o conhecimento deles porque eles estão lá há mais tempo que você. Você começa a aprender como são os cheiros, como são os sons. Quero dizer sons, pode ser qualquer coisa, desde um bombardeio distante até uma embarcação fluvial passando bem ao seu lado no rio. Então você começa a aprender a se adaptar ao ambiente em que estava. O que foi que eu fiz? Estava quente, devia estar uns 40 graus. E dava para ouvir tiros de morteiro ao longe. E eu pensava, o que foi que eu fiz? Me deixei ir para casa. Até agora, mais de 2.000 homens morreram na Guerra do Vietnã. Muitos foram mortos a tiros nos campos, arrozais e selvas, ou mortos em bombardeios. À medida que a presença militar dos Estados Unidos cresce no Vietnã do Sul, também aumentam as tensões civis na América, já que cada vez mais jovens estão sendo recrutados para servir em uma guerra cheia de nuances. Quando o alistamento obrigatório voltou na Segunda Guerra Mundial, era para um conflito diferente em um mundo distinto. Com as potências do eixo ameaçando engolir o mundo, o alistamento de 1940 teve uma aprovação impressionante de 71%. O presidente Franklin Delano Roosevelt assinou a Lei de Treinamento do Serviço Seletivo em 16 de setembro de 1940, tornando obrigatório que homens de 21 a 35 anos se registrassem no serviço seletivo. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, a exigência mudou para que homens de 18 a 65 anos se registrassem, sendo que aqueles de 18 a 45 anos estavam sujeitos ao serviço militar. Selecionados por meio de um sorteio, os recrutados deveriam servir por um ano completo, período que foi estendido em outubro daquele ano. 10.110.100 homens são convocados ao longo da Segunda Guerra Mundial. Mais da metade desse número se voluntaria.
Quando a Guerra Fria começa nos anos 1950, o serviço seletivo convoca 1.529.530 homens para servir na Guerra da Coreia, com 1,3 milhão de voluntários. A Guerra do Vietnã é menos popular. Eu não me alistei, fui convocado. Fui tirado das ruas enquanto me preparava para o verão de 1967 e eu morava no litoral de Nova Jersey e me divertia muito lá. E então recebi a carta pelo correio: parabéns. Você foi selecionado e o resto é história. Mesmo que os convocados fossem minoria entre os membros das Forças Armadas durante a Guerra do Vietnã, eles inicialmente representavam impressionantes 88% de todos os soldados de infantaria, conhecidos como grunts. Por causa disso, a taxa de mortalidade é alta entre os convocados pouco treinados, representando mais da metade das mortes em combate. A Guerra do Vietnã é diferente de qualquer conflito anterior, especialmente do ponto de vista racial. A integração dos soldados afro-americanos no exército dos Estados Unidos começa a mudar de unidades exclusivamente negras para unidades integradas com a Guerra da Coreia. Embora o presidente Harry S. Truman tenha ordenado a dessegregação das Forças Armadas em 1948, a última unidade totalmente negra só foi encerrada em 1953. A Guerra da Coreia é a primeira a seguir a nova política de Truman na prática. 2 sargentos afro-americanos do Exército receberam a Medalha de Honra durante essa guerra, os sargentos Cornelius H. Charlton e William Thompson. A guerra no Vietnã traz forças armadas totalmente integradas, mas não de forma justa. Soldados afro-americanos representam 12,6% dos soldados no Vietnã de 1965 a 1969 e, em sua maioria, na infantaria. Por causa disso, as fatalidades entre soldados negros chegam a 20% de todas as mortes em combate de 1961 a 1966. O serviço seletivo oferece adiamentos para estudantes universitários e para aqueles em ocupações civis essenciais, um critério que, por si só, favorece brancos de classe média a alta. Os conselhos de recrutamento são em sua maioria brancos, com afro-americanos representando só 1% dos membros. Dr. Martin Luther King Jr. descreve o Vietnã como uma guerra de homens brancos, uma luta de homens negros. Os protestos contra o recrutamento acontecem em outubro de 1965, quando o número mensal de convocados aumenta significativamente de 3.000 para 33.000. Uma forma comum de protesto é queimar o cartão de recrutamento. O campeão dos pesos pesados de boxe, Muhammad Ali, é um deles, recusando-se a se alistar nas Forças Armadas em 28 de abril de 1967, alegando motivos religiosos. Ele é condenado a 5 anos de prisão, multado em $10.000, perde seu título e é banido do esporte por 3 anos. No entanto, um recurso o mantém fora da prisão, e o caso é anulado pela Suprema Corte anos depois. O protesto de Ali chamará ainda mais atenção para o problema do recrutamento obrigatório, que afeta a geração mais jovem nos Estados Unidos, e vai levar a distúrbios civis. Para combater a furtividade do Vietcong, o Exército dos Estados Unidos utiliza um herbicida e desfolhante para limpar as selvas do camuflagem natural e também destruir suas plantações. É chamado de herbicida laranja, ou HO, mas é mais conhecido como agente laranja. Bem, o agente laranja recebeu esse nome devido à faixa laranja nos recipientes. Observando o sucesso que os britânicos tiveram com o agente laranja na década de 1950, o presidente John F. Kennedy autorizou o início da Operação Ranch Hand, projetada para cobrir o território inimigo e os campos de batalha com o produto químico.
Uma das coisas que achei muito interessante é que em nossos navios nós tínhamos o que eles chamam de evaporadores, que convertiam água salgada em água doce. E quando você estava em Da Nang, que era a nossa base principal, no campo Tin Shau em Da Nang, eles vinham perguntar se você queria água e traziam o que chamavam de IOs, que eram embarcações da marinha para colocar água a bordo do nosso navio. E ele sempre recusava, ele não aceitava. Ele sempre usava a água evaporada, convertendo água salgada em água doce. Sempre me perguntei se ele sabia do agente laranja, pois era um dos maiores problemas para quem teve contato. Ele também não aceitava a água fornecida pela marinha. Em 1969, um estudo vai revelar riscos à saúde ligados ao 2, 3, 7 e 8 tetraclorodibenzodioxina, um composto de dioxina extremamente tóxico. O exército dos Estados Unidos continuará pulverizando agente laranja até 1971. O agente laranja contribui para a guerra de atrito do general William Westmoreland. Seu plano era sobrepujar o inimigo através da força e superioridade das Forças Armadas Americanas. Ele espera infligir perdas insuperáveis aos limitados norte-vietnamitas e vietcongues através de uma combinação de forças terrestres e apoio aéreo. Suas missões de busca e destruição estão prestes a se tornar um ponto de discórdia sobre como a guerra é conduzida. Obrigada por assistir. Se você quiser nos ajudar a produzir mais conteúdos históricos interessantes como este, por favor, curta, comente abaixo e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E claro, não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história viva.